Na pergunta anterior, vimos que os nossos primeiros pais, eles caíram do estado em que foram criados. Eles usaram a liberdade que Deus lhes havia dado para pecar e, por consequência, eles então perderam a sua justiça e retidão original. Caso você ainda não tenha assistido ao comentário desta pergunta, vá até a descrição, acesse o link que ali estará disponível e depois volte para dar continuidade ao comentário desta pergunta número 14, em que é feito o seguinte questionamento: o que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Atualmente, há uma grande dificuldade para se definir o que é o pecado. Em alguns contextos, é a liderança que define a maneira como os membros que ali congregam devem viver, fazendo com que as opiniões de homens sejam a resposta final para definir aquilo que é pecado ou não. E em alguns contextos, até, muitos excedem aquilo que a própria palavra do Senhor diz. Por um outro lado, entre aqueles que não amam ao Senhor, esse termo pecado tem sido substituído como um mero erro, ou, na maioria das vezes, tratado como uma doença, para que, de alguma forma, a consciência do homem seja amenizada por conta da lei do Senhor que o está condenando. Por exemplo, o pecado de não confiar em Deus quanto à provisão do futuro atualmente tem sido chamado de ansiedade. E ele não tem sido mais tratado como um pecado. E nem tampouco os ansiosos têm sido levados a Cristo, como a palavra do Senhor recomenda no Evangelho de Mateus. Vários meios têm sido usados para que essa pessoa ansiosa ela seja de alguma forma amenizada e a sua incredulidade na confiança do Senhor seja não mais algo que lhe incomode. Por um outro lado, pecados também têm sido cometidos e a justificativa para eles são os temperamentos. Ah, eu cometi esse pecado porque eu sou isso, eu sou aquilo, quando na verdade esses pecados eles são condenados diante do Senhor. E na maioria das vezes acontecem porque a pessoa não sujeitou o seu velho homem a Cristo, como a palavra do Senhor determina. A consequência dessa postura é que aparentemente nós estamos vivendo naquilo que o John MacArthur chamou de uma sociedade sem pecado. Em seu livro Sociedade Sem Pecado, ele faz uma crítica à maneira como nós temos tratado o pecado atualmente. E ele diz assim: talvez a justificativa mais comum para escaparmos do sentimento de culpa seja a de classificar cada falha humana como uma espécie de doença. Alcoólatras e viciados em drogas recebem tratamentos clínicos por conta de sua dependência química. Crianças que geralmente afrontam as autoridades podem livrar-se da reprovação, sendo rotuladas por hiperativas ou por sofrerem de um desvio de atenção. Os glutões nunca serão considerados culpados, pois sofrem de desequilíbrio alimentar. Até mesmo um homem que abandona a família e gasta seu dinheiro com prostitutas deveria ser olhado com compaixão, pois é um viciado em sexo. Atualmente, assevera John MacArthur, qualquer tipo de delito que o ser humano comete pode provavelmente ser explicado como uma enfermidade. O que antigamente denominávamos pecado é mais facilmente diagnosticado como um conjunto de incapacidades. Apesar disso, o pecado é bem definido na palavra de Deus. De acordo com João em sua primeira epístola, o pecado é a transgressão da lei. A palavra traduzida por pecado aqui nesse texto é hamartian, que segundo Strong, poderia ter sido traduzido como errar, ou como desviar-se do caminho de retidão e honra, ou fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado, aquilo que é errado, uma ofensa ou uma violação da lei divina em pensamento ou ação. O reverendo Sproul, no seu livro Somos Todos Teólogos, ele diz assim: o que é pecado? Questiona. Paulo escreveu aos Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A palavra grega traduzida por pecado é hamartia. Etimologicamente, esta palavra vem do contexto da arquearia, especificamente quando o arqueiro errava o centro do alvo.
Entretanto, diz Sproul, o significado bíblico é mais profundo do que isto, visto que errar o centro do alvo pode dar a ideia de algo que é insignificante. A verdade é que o padrão de retidão, o centro do alvo, é a lei de Deus e não estamos nem mesmo perto dele. O apóstolo Paulo, quando orienta os irmãos da igreja de Roma, ele claramente mostra a impossibilidade de alguém cumprir a lei perfeitamente, já que a lei não foi dada para isso. A lei foi nos dada, de acordo com Paulo, para nos dar o pleno conhecimento do que é o pecado. Horn, comentando o breve catecismo, ele diz que a lei de Deus são os mandamentos que Deus deu como regra de obediência do homem. A lei de Deus encontra-se escrita na palavra de Deus, embora já houvesse uma cópia dela no coração do homem e em sua consciência antes da queda. A palavra ensina que uma parte dela ainda está escrita no coração dos homens, mas em grande parte o conhecimento dessa lei já está desconfigurado ou apagado. Quando o homem foi criado por Deus, nós já falamos sobre isso, o Senhor escreveu no seu coração a lei. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos no capítulo 2, no verso 14 e no verso 15. Mas de forma clara, Deus determinou a Adão, por meio do pacto de obras, aquilo que ele não deveria fazer, como nós vimos na pergunta número 12. Agora, mais tarde, anos depois, o pecado já entrou no mundo e agora Deus levanta Moisés para que Moisés dê a Israel uma lei clara sobre como Israel deveria se portar diante dele. Deus deu algumas leis que são chamadas de leis cerimoniais, que tinham o objetivo de orientar o povo em sua condução na adoração a Deus. Essas leis foram cumpridas em Cristo Jesus. Mas Deus também deu as chamadas leis civis, porque Israel, ao sair do Egito, se transformaria ou seria feita por o Senhor em uma grande nação. E Deus deu códigos civis e leis penais para que aquele povo soubesse como deveria portar-se em toda a sua vida. E essa lei, que é a lei civil, ela foi dada para Israel. Nós somos brasileiros e nós seguimos a Constituição Federal de 1988. Portanto, essas leis, elas nos mostram como o povo de Israel deveria se portar, mas ela não tem caráter normativo para o povo do Senhor. Porém, como nós veremos lá na pergunta 41, a lei moral que está resumida nos 10 mandamentos, essa lei nunca prescreveu. E o Senhor exigirá que essa lei seja cumprida por todos aqueles que querem se relacionar com ele com base na lei. Isso mostra que, mesmo aqueles homens que não conhecem ao Senhor, eles também estão sujeitos a esta lei e um dia serão julgados por ela, ainda que eles não a reconheçam. É por essa razão que quando uma pessoa, mesmo aquele que não ama ao Senhor, ele vai fazer algo que a Escritura condena, ele tenta se esconder, ele tenta ocultar essa ação, porque embora a sua consciência esteja cauterizada diante de Deus, a lei do Senhor continua a orientar. E todas as vezes que esse homem faz algo que a lei do Senhor condena, ele se sente culpado, porque a lei ainda permanece gravada no coração dele. Mas de forma ainda mais clara, o Senhor nos deu essa lei na palavra dele, para que nós possamos, por meio dela, viver para a glória dele. Existem duas formas de nós pecarmos diante do Senhor. A primeira delas é quando nós pecamos por omissão, que ocorre quando nós não estamos vivendo em conformidade com a lei do Senhor. Ou seja, quando não fazemos o que deveríamos ter feito, ou quando ignoramos os preceitos do Senhor revelados na Escritura. Esses pecados geralmente não são tratados com a seriedade que o pecado exige, já que geralmente não são tão aparentes quanto os demais. Apesar disso, a Escritura trata o pecado da omissão como um pecado, já que em Tiago, no capítulo 4, no verso 17, é dito que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. Quando vai comentar esse texto a respeito do pecado, Horn diz assim: este pecado, em particular, mostra seu semblante horrível quando o ser humano ignora a Deus, faz planos, alcança o sucesso e gloria-se de suas realizações. O ser humano repete o pecado de omissão ao não praticar o bem, quando sabe o que deve fazer e não faz. Jesus deixou claro esse pecado quando falou do sacerdote do levita na parábola do bom samaritano e do homem rico que desprezou a Lázaro.
e das pessoas que durante sua vida na terra deixaram de alimentar os famintos, hospedar os forasteiros, vestir os pobres e visitar os enfermos e prisioneiros, como está escrito em Mateus, no capítulo 25, no verso 40 ao verso 46. De forma clara, pecamos por omissão, quando por amor ao dinheiro deixamos de socorrer aos necessitados, quando não amamos as nossas esposas como Cristo determinou, quando não confiamos que o Senhor nos sustentará em nossas vidas e vivemos ansiosamente. Dessa forma, pecamos por omissão em nossos pensamentos e desejos, quando estes não estão em conformidade com a palavra de Deus. Também pecamos por omissão quando deixamos de anunciar o Evangelho. Diariamente, o Senhor coloca ao nosso lado pessoas que estão precisando ser confrontadas com a sua forma de viver, ou até mesmo de um consolo que só o Evangelho lhes pode dar. Assim, quando omitimos destes a esperança em que Cristo pode lhes dar, nós estamos pecando por não obedecermos à ordem do Senhor na grande comissão, em Mateus capítulo 28, do verso 19 ao verso 20, quando ele nos determina a pregar o Evangelho a toda criatura. E, às vezes, esse pecado pode estar acompanhado de fazer com que essas pessoas sejam encorajadas a procurar em cisternas rotas, ou seja, em filosofias de homens, como Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 2, no verso 4 e no verso 8, aquilo que essas filosofias não podem lhes oferecer. Por isso, a verdadeira esperança, ela só vem em Cristo. E quando nós não anunciamos isso às pessoas que carecem dela, nós estamos pecando também diante do Senhor. Por outro lado, também pecamos quando transgredimos a lei. O verbo poiei, usado ali em 1 João, no capítulo 3, no verso 4, está na voz ativa e indica a ação que é praticada pelo sujeito da frase, que faz algo. Já o substantivo anomian descreve o que é feito, sendo ali o objeto direto daquele verbo, podendo ser traduzido como uma violação da lei ou como não cumprir a lei. Desta forma, pecamos por comissão todas as vezes que cruzamos a linha ou passamos sobre o limite que foi definido pela lei do Senhor. O pecado, nos diz Paulo Anglada, não é uma calamidade que pegou o homem desprevenido e arruinou a sua felicidade, e sim um caminho mau que o homem determinou deliberadamente seguir, o qual traz consigo indizível miséria. O pecado não é algo passivo, como, por exemplo, uma enfermidade, ou uma falta, ou uma imperfeição, da qual não podemos nos considerar responsáveis, mas sim uma oposição ativa contra Deus e uma transgressão positiva de sua lei, que consiste em culpa. Todas as vezes que agimos contra a ordenação do Senhor, estamos sendo rebeldes e insubmissos às suas determinações na sua lei. Todo aquele que vive na prática do pecado sem arrependimento está se opondo a Deus, Levítico 26, 27 nos diz, e praticando coisas condenáveis, nos diz Josué no capítulo 7, no verso 13, e que os torna repugnantes, de acordo com Lamentações, capítulo 1, verso 1, 8, já que suas ações procedem de Satanás, de acordo com 1 João, no capítulo 3, verso número 8. Quando fazemos imagem de Cristo, seja em filmes, desenhos ou em qualquer outro material, e quando adoramos a Deus da forma como Ele não prescreveu em sua palavra, nós quebramos o segundo mandamento. Quando nós profanamos o nome do Senhor ou os meios pelos quais Ele se revela, seja alterando um versículo bíblico ou tomando o nome do Senhor para fazer piadinha, ou quando juramos falsamente, nós pecamos contra o Senhor por quebrar o terceiro mandamento. Quando não santificamos o dia do Senhor e o gastamos em busca dos nossos próprios interesses pessoais, pecamos contra o Senhor, quebrando o quarto mandamento. Quando desobedecemos às autoridades instituídas por Deus, sejam as civis ou as eclesiásticas, quebramos o quinto mandamento. Quando vivemos de forma desregrada e deixamos de cuidar de nós mesmos ou do nosso próximo, nós quebramos o sexto mandamento. Quando não cuidamos de nossa sexualidade e por pensamento, palavras ou ações impuras, até mesmo quando acessamos conteúdos inadequados, nós quebramos o sétimo mandamento. Quando nós agimos para causar dano ao patrimônio de qualquer pessoa,
quando nós não estamos cuidando do direito de propriedade privada que o nosso próximo tem, nós estamos quebrando o 8º mandamento. Quando mentimos e causamos danos à nossa própria reputação, sendo conhecidos como mentirosos, ou quando nós falamos algo contra o nosso próximo, nós quebramos o 9º mandamento. Quando nós estamos descontentes com a condição que o Senhor nos deu e começamos a cobiçar aquilo que pertence ao outro, seja os seus bens, seja as suas mulheres ou qualquer outra coisa, como a Escritura diz, nós estamos quebrando o 10º mandamento. O que precisa ficar claro, quando nós olhamos para o comentário dessa pergunta, é que todos esses pecados que nós citamos aqui não é uma lista exaustiva. Na verdade, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor e, portanto, quebramos o 1º mandamento. José tinha essa consciência. Quando a mulher de Potifar lhe faz um convite detestável, ao invés dele ceder àquela tentação, ele sabia que se ele assim o fizesse, ele pecaria contra Deus. Como ele próprio confessa em Gênesis no capítulo 39, no verso 8 e no verso 9. Essa mesma convicção estava no coração de Davi. Quando Natã o confronta por seus pecados, ele confessou que havia pecado contra o Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. E é assim que nós devemos fazer todas as vezes que pecarmos. Ao invés de tentarmos inutilmente oferecer qualquer desculpa, nós devemos pedir clemência, pedirmos perdão ao Senhor, para que Ele nos perdoe por termos quebrado a lei do Senhor. Essa pergunta mostra a forma e a situação desesperadora do ser humano diante de Deus, já que todas as vezes que nós não fazermos o que deveríamos fazer, ou quando desobedecemos a Deus, nós estamos pecando contra Ele e, por consequência, nos tornando culpado diante dele e alvo de sua condenação. E o mais terrível de tudo isso é que, de acordo com Tiago, se nós cometermos um único pecado sequer, nós nos tornamos culpados de toda a lei. Isso está em Tiago, capítulo 2, verso 10. Portanto, não há qualquer possibilidade de nós agradarmos a Deus com a forma como a gente vive. Não há qualquer possibilidade de nós sermos merecedores da nossa salvação, pois, infelizmente, somos pecadores e, por isso, pecamos muito mais do que nós gostaríamos. Diante dessa realidade, não adianta nós tentarmos fugir da nossa culpa ou tentar amenizá-la. Por mais que nós nos esforcemos em nossas atividades religiosas, a única esperança para lidarmos com o pecado é Cristo, que por meio de sua morte pagou a dívida que tínhamos para com a santidade de Deus e tornou justos todos aqueles que creem em sua obra redentiva. Se você quer aprender como isso aconteceu, continue assistindo o comentário das próximas perguntas e você verá a grandiosa obra que Cristo fez para te salvar dos seus pecados. Que Deus te abençoe.